imunização, certo? E a imunização nada mais é do que a indução do sistema imune a responder a um antígeno, prevenindo infecções futuras, evitando o aparecimento de doenças e sintomas. Então, que houve... Ah, tá aqui. Alguém entrou sem um e-mail. Ok, voltando. Então, a gente tem dois tipos de imunização, né? Duas formas de induzir o nosso sistema imune a combater determinado antígeno. Uma imunização chamada de passiva e uma chamada de ativa, certo? A imunização passiva, ela vai ocorrer pela transferência de anticorpos. Por exemplo, a gente vê aqui na figura, no esqueminha que eu fiz, né? Esse indivíduo aqui, ele está infectado com o vírus X, certo? O seu corpo, a partir do momento que ele está infectado com o vírus X, ele vai passar a produzir os anticorpos anti-X. Professora, mas como é que acontece essa produção de anticorpos anti-X, né? Então, ele está infectado, a primeira resposta que ele vai ter a esse vírus X, qual é? Para a gente recapitular tudo que a gente viu, né? É a imunidade inata, né? Então, vão atuar sobre ele células fagocitárias, os macrófagos, os neutrófilos, as células dendríticas, e vai vir também... Esse vírus vai circular lá pelos linfonodos, né? E vai ser apresentado a um linfócito B, né? No momento em que esse linfócito B reconhece o antígeno X para o qual ele é específico, ele vai se tornar ativo. Quando ele se torna ativo, ele sofre a expansão clonal, né? E aí se diferencia em plasmócito e passa a secretar os anticorpos na forma livre. Foi o que a gente viu lá na aula de anticorpos e também na ativação de anticorpos, que eu acredito que vocês devem ter assistido já, certo? Então, ele está infectado, o corpo começa a responder com a imunidade inata, depois, em sequência, vem a imunidade adquirida, que leva um tempinho para montar a resposta, e vai secretar agora na forma livre os anticorpos anti-X. Esses anticorpos, se eu retirar uma amostra de sangue desse indivíduo e eu realizar a centrifugação para separar os elementos figurados do plasma do sangue, né, e depois separar esse plasma do soro e das proteínas, eu obtenho o soro do sanguíneo desse indivíduo que estava infectado. O soro sanguíneo nada mais é do que a composição aquosa do plasma, mais algumas proteínas. E o que são os anticorpos? Vocês viram na aula de anticorpos? São proteínas, né? As chamadas imunoglobulinas. Então, esse soro desse rapaz que está infectado, ele vai ser rico em anticorpos anti-X, porque ele é rico em proteínas. Então, eu posso pegar esse soro do rapaz rico em anticorpos anti-X e dar aqui para esse indivíduo que não está infectado, certo? O que é que eu faço quando eu aplico esse soro nesse indivíduo? Eu o torno imune a X. Por quê? Porque ele já recebeu anticorpos anti-X prontos. Então, é uma imunização imediata. É o que se usa principalmente lá no caso de infecção com toxinas venenosas, por exemplo, uma picada de cobra, uma picada de escorpião, aranha, etc., que a gente precisa de uma resposta rápida, imediata e altamente específica, porque são toxinas muito agressivas. É isso que a gente pega, o soro já, um soro que vem preparado, rico em anticorpos para aquele veneno específico, e aí o indivíduo que foi picado, ele vai ter a aplicação desse soro com esses anticorpos, e esses anticorpos já vão combater diretamente ali aquela toxina. Então, ele se torna imune de forma passiva, né? Por quê? Por que passivo? Porque ele está recebendo os anticorpos prontos. Então, ele se torna imune de forma passiva ao vírus X, porque ele recebeu os anticorpos anti-X. Então, é imunização imediata, rápida. Ah, professora, mas a senhora não sempre diz que a imunidade adquirida, que está relacionada aí aos linfócitos T e aos linfócitos B dos anticorpos, né? Ela leva um tempo para preparar a resposta. Entendam,
Esse indivíduo aqui, ele não levou tempo para preparar a resposta, né? Ele já recebeu tudo pronto. Quem levou o tempo para preparar esse soro rico em anticorpos foi o indivíduo que estava infectado aqui, beleza? E aí esse é o exemplo que a gente tem da imunização que acontece pelo aleitamento materno e também através da placenta, né, do cordão umbilical que o feto recebe os anticorpos da mãe e também os anticorpos através do leite materno. E aqui é aquele esquema que eu falei para vocês. A maioria das vezes, os soros antiofídicos que a gente tem contato, eles vão provir aí de animais, né? Cavalos, principalmente. Então, o cavalo ele é injetado com o veneno de uma cobra, uma quantidade que não vai causar danos a esse animal. E aí, quando ele é infectado, né? Submetido a essa toxina, ele passa a produzir anticorpos para aquela toxina. E depois faz a remoção, né, a transfusão do sangue desse animal, faz a separação do soro e coleta só esse soro para fazer o soro antiofídico que existe aí nos hospitais para combater as toxinas dos animais peçonhentos, certo? Então, é isso que se faz na maioria das vezes. O soro ele vai provir de animais e não dos seres humanos, como eu coloquei no esqueminha só para vocês visualizarem melhor. Mas a gente tem também imunização passiva natural, né? Em que a gente não precisa fazer uma preparação artificial para conseguir esse soro, que é a imunização passiva natural da amamentação e da passagem de anticorpos da placenta para o feto. E aqui é o caso uma curiosidade, né, também relacionada à imunização passiva, que é a doença da eritoblastose fetal, certo? Quando a mulher ela é RH negativo, se ela engravidar e o bebezinho dela for RH positivo, o que é que acontece? Se ela é RH negativa, ela vai ter anticorpos anti-RH positivo, entendeu? Então, quando o feto está nascendo, ela vai produzir esses anticorpos anti-RH positivo, porque ela vai ter contato com o sangue da criança que é RH positivo, e esses anticorpos vão acabar por atacar a criança. Isso não vai acontecer na primeira gestação dessa mulher. Por quê? Porque ele só vai ter contato com o sangue do feto, né? Que o feto ele recebe o sangue da mãe constantemente para receber os nutrientes, os gases, anticorpos, etc. Mas ele não vai ter contato com o sangue do feto, certo? Então a mãe ela não foi ativada para produzir anticorpos anti-RH positivo. Esse contato com o sangue do feto só acontece no momento do parto. Então, quando tem o parto, aí a mãe finalmente tem contato com o RH positivo, que é o quê? Na situação em que ela é RH negativo, é um antígeno. Então, quando o linfócito B ele reconhece esse RH positivo, ele passa a secretar aí, depois de ativado, expandir, etc., ele passa a secretar agora os anticorpos anti-RH positivo, porque no momento do parto ele teve contato com esse RH positivo do bebê, apenas no momento do parto, certo? Isso acarreta em quê? Nós vimos lá na aula de anticorpos e também na aula de ativação dos anticorpos que nesse processo de ativação a gente vai ter a geração de células de memória, né? Então, essas células de memória ficam aqui no corpo da mulher. Quando ela tem uma segunda gestação, se o feto tiver também um RH positivo, ele já vai atacar diretamente o feto e, na maioria das vezes, causar ou danos muito graves ao feto, né? Aí causando má formação do bebê, ou até mesmo o aborto da criança. Por quê? Porque ele já tem os anticorpos para atacar o bebê. Na primeira gestação, ele não tem esses anticorpos porque ele não tem contato com o sangue do bebê, só no momento do nascimento. Aqui não, ele já tem os anticorpos prontos
atacar devido às células de memória, e esses anticorpos vão atacar o bebê, causando malformações ou então o aborto da gestação. Então, essa é a eritoblastose fetal, que está relacionada à imunização passiva de uma forma prejudicial, né? Que a gente viu aí, a construção dos soros antiofídicos, só coisa boa, né? Imunização através do aleitamento materno, através da placenta, só coisa boa, mas também tem aí uma desvantagem, que é, por exemplo, como a gente tem essa imunização passiva, quando esses anticorpos que só foram ativados após a primeira gestação surgirem, eles vão aqui atacar o feto, causando aí os problemas, né? Causando essa doença que é justamente devido à imunização passiva que acontece entre da mãe, da placenta, né, para o feto, certo? Então, quais são as vantagens e as desvantagens da imunização passiva, né? Então, as vantagens é que ela é uma imunização imediata. Então, no momento que você aplica o soro no indivíduo, ele já está protegido, né? Ele está pronto para combater aquele antígeno. Ela tem baixos custos, como vocês viram. A gente aplica a toxina no animal, né? Ou o vírus, algum tipo de antígeno em um animal. Tem a produção natural do organismo para aquela toxina ou aquele antígeno de micro-organismo, e aí depois dessa ativação, a gente só faz retirar o sangue, uma centrifugação simples separa o soro dos elementos figurados do sangue, e aquele soro já pode aí passar por um tratamento simples de filtração e ser submetido ao indivíduo que irá precisar. Então, ele tem realmente muito baixos custos em comparação às vantagens que ele traz no processo de imunização passiva. Ele vai ter aí poucos efeitos colaterais, né? Porque a gente está fazendo uma comparação entre a imunização passiva e a ativa. E a ativa envolve, por exemplo, as vacinas. Então, a gente sabe que algumas vacinas, elas dão muitos efeitos colaterais. E no caso da imunização passiva, não, a gente não tem. Então nunca vai ter reação na imunização passiva se eu receber um soro? Pode ter reação, principalmente nos soros que são provenientes aí de animais, né? Porque são estruturas proteicas diferentes, né? Entre espécies diferentes. Mas, normalmente, essa reação ela vai acontecer a um longo prazo, depois, né, que ela vai causar uma reação. De início, que é justamente para combater a toxina do veneno, ou para combater o antígeno daquele vírus, daquela bactéria, esse soro rico em anticorpos, eles conseguem atuar, conseguem efetivar a sua ação. E depois, a longo prazo, dentro do organismo, como ele fica lá circulando, né, dentro do organismo, é que ele pode causar algum efeito colateral, certo? É essencial para situações em que existam deficiências no linfócito B, seja deficiências na síntese de linfócitos B ou deficiências no processo de maturação dos linfócitos B, certo? Então, quando a pessoa recebe esse soro, ela garante que terá os anticorpos para determinadas situações que não estão sendo produzidas naturalmente pelo corpo devido à deficiência nos linfócitos B. Lembrando mais uma vez que os linfócitos B são os precursores dos anticorpos, né? Que quando ele se liga ao antígeno, ele vai ser convertido a plasmócito e o plasmócito secreta os anticorpos na forma livre, ok? É uma imunização, obviamente, de curto prazo. Professora, por que é uma imunização de curto prazo se são anticorpos? A senhora não disse que os anticorpos estão relacionados aos linfócitos B, e os linfócitos B, depois de ativos, eles vão aí gerar células de memória? Exatamente, mas vocês concordam comigo que nós não ativamos nenhum linfócito B quando recebemos a imunização passiva? Então, a gente não ativa nenhum linfócito B no processo de imunização passiva. Nós recebemos os anticorpos na sua forma livre, na forma já
pronta. Então, nós não passamos pelo processo de ativação do linfócito B, expansão clonal, conversão em plasmócito e conversão em células B de memória. Então, a gente não tem esse processo de ativação do linfócito B, certo? A gente já recebe os anticorpos prontos, então, por isso, a gente não gera células de memória. Não gerando células de memória, essa minha imunização ela é de curto prazo, né? Enquanto os anticorpos permanecerem ali na minha circulação e não forem degradados, que o que permanece circulando no nosso organismo a longo prazo são os linfócitos B de memória, né? E não os anticorpos na sua forma livre, certo? Pode gerar rejeição, que é justamente aos efeitos aí colaterais que eu falei, tardios, que não é imediato, né? Que ele vai conseguir efetuar a sua ação, mas depois de um longo período dentro do organismo, o organismo pode aí rejeitar, principalmente porque esses anticorpos muitas vezes são provenientes de animais, ok? E a imunização ativa, né? A imunização ativa é aquela que a gente vem discutindo ao longo de todo o semestre. É aquela que envolve a imunidade inata, né? A resposta imediata, a resposta primária e secundária do nosso organismo, e a imunidade adquirida, que a gente tem que expor os linfócitos ao antígeno para o qual eles são específicos, isso vai ativá-los, depois eles vão sofrer expansão clonal, vão aí se tornar células efetoras e também vão produzir células de memória. Então, essa imunização ativa é tudo que a gente vem vendo, né, ao longo do semestre. E a imunização ativa, ela também tem dois tipos, né? Ela tem a natural e ela tem a artificial. Na imunização ativa natural, é a resposta natural do organismo, né? O indivíduo ele é exposto ao antígeno, ao micro-organismo, né? Só um minuto, gente. Cadê? Amanda Ribeiro. Caiu, foi? Cadê a Amanda? Professora, Joyce está na tela, tá? Ah, é a Joyce agora? Certo. Isso. Pronto. Então, vamos lá, continuando. Então, a imunização ativa natural é aquela que a gente precisa da exposição ao antígeno, né, ao patógeno. Essa exposição vai gerar ativação de linfócitos T, de linfócitos B. Essa ativação, após ativos, esses linfócitos, eles vão sofrer a expansão clonal, ou seja, multiplicação, né? E vão gerar também as células de memória, tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B. Isso é a nossa resposta natural, né? Nossa resposta inata e adquirida, mais própria do organismo. Nós fomos expostos ao antígeno e nós desenvolvemos a resposta para ele. E a imunização ativa artificial? Aí consiste justamente nas vacinas, certo? Em que a gente injeta de forma. Como é que eu posso colocar? Esqueci a palavra agora. A gente injeta sabendo que está injetando, né? Algo que vai desencadear uma resposta do nosso sistema imune. Agentes estranhos, atenuados, ou partes deles, eles vão estar inativos ou vão estar não virulentos, né? Atenuados, que não tenham a capacidade de gerar sintomas ou a doença em si, mas que tenham a capacidade de estimular o nosso sistema imune a desenvolver uma memória, certo? Então, qual é a diferença? É a nossa exposição natural ao antígeno. Estou andando na rua, passei a mão no lugar que estava contaminado, passei a mão na boca
eu me contaminei naturalmente e vou induzir a minha resposta imune naturalmente. A artificial é só porque eu vou aplicar essa contaminação de forma artificial, né, através das vacinas, certo? É só essa a diferença. Mas a resposta desencadeada é a mesma para as duas. Então, eu me contaminei passando a mão num local sujo, me contaminei, vou induzir meu sistema imune da mesma forma em que quando eu aplico a vacina, eu vou induzir meu sistema imune da mesma forma. Então, o que é que isso significa? Que tanto na resposta natural, né, que eu que me contaminei, quanto nas vacinas, eu vou expor o meu organismo a um antígeno, essa exposição vai ativar linfócitos T, linfócitos B, e, obviamente, né, por trás, a imunidade inata, né, gente? Nossas células fagocitárias e etc. Resposta inflamatória, por isso que a gente tem também febre, etc., algumas vezes, quando tomamos vacina. E aí a gente tem a ativação, a expansão clonal e a geração de células de memória, no caso dos linfócitos, certo? Então, é a mesma resposta, mas a forma de exposição é diferente. Aqui é uma exposição natural, eu que tive o contato direto com aquele antígeno, e aqui é uma exposição artificial. Eu apliquei o antígeno em mim mesmo, ok? E quais são as vantagens e as desvantagens da imunização ativa? Então, no caso da imunização ativa, a gente tem como vantagem que é uma memória a longo prazo, né? Que é justamente o objetivo da vacinação. Qual é a diferença que a gente viu para a imunização passiva? Na passiva é a curto prazo. Por quê? Porque a gente não tem ativação, não tem nenhum processo de ativação linfocitária para produzir células de memória. A gente tem aí só a exposição direta aos anticorpos na sua forma já pronta, né? Na sua forma livre, secretada. No caso da imunização ativa, não. Eu estimulei todo o meu sistema imune a responder, a combater aquele antígeno de forma bem direta, que vocês viram lá na aula de ativação de linfócitos. Ativa, expansão clonal, depois gerar células de memória, e assim a gente tem a garantia de que vai responder caso venha a ter contato com aquele antígeno novamente, depois de algum tempo, certo? Então, a imunização através das vacinas, ela de fato cumpre o seu objetivo, porque vai gerar essas células de memória a longo prazo. Ela é mais lenta que a passiva em questão de resposta, obviamente, né? Porque vocês já sabem, a imunidade inata, ela sempre vai atuar da mesma forma e vai ter aquela resposta primária e secundária ao antígeno. Mas a nossa imunidade adquirida, que equivale aí aos linfócitos B e aos linfócitos T, ela só vai responder depois que ela foi exposta, depois da exposição ela vai ativar esses linfócitos, depois eles vão passar pela expansão clonal, depois eles vão, no caso dos linfócitos B, se converter em plasmócitos, vão se converter em células efetoras e células de memória. Então, tem todo um processo que precisa ser seguido para que, de fato, se inicie o combate àquele antígeno. Então, obviamente, vai ser mais devagar do que no caso da passiva, em que a gente já recebe tudo pronto, ok? Tem um elevado custo como desvantagem, né? Vocês viram, né, no slide anterior, que no caso das vacinas, esses antígenos, eles têm que estar atenuados ou mesmo mortos, né? Tem que haver, muitas vezes não se aplica o patógeno completo, né, o vírus por completo, a bactéria por completo. Algumas vezes a gente tem que remover partes específicas que conseguem desencadear a resposta imune desse patógeno. Então, tem que degradar o patógeno e remover uma proteína específica. Então, todos esses processos de atenuação, de remoção de moléculas específicas e etc., mantém o custo da síntese de vacinas muito elevado. Nada comparado à produção de um soro de anticorpos livres prontos, né, que é o caso da imunização passiva. Então, o custo da produção da imunização ativa artificial é muito alto, certo?
E também tem muitos efeitos colaterais, né? A gente viu que a imunização passiva, ela tem praticamente nenhum efeito colateral, certo? No entanto, ela pode vir a ter um efeito colateral, uma rejeição após um certo período em que aqueles anticorpos prontos estão circulando no organismo. Enquanto a imunização ativa, ela vai desencadear muitos efeitos colaterais. Então, a gente tem aí a resposta da imunidade inata, que vai desencadear o processo inflamatório. Então, a gente vai ter febre, né? Vai ter vermelhidão no local que foi aplicado, inchaço, dor. E aí vem os outros sinais que vai desencadear a imunidade adquirida também. Então, tudo isso a gente começa a ter a resposta do organismo para eliminar aquele micro-organismo. Produção de muco, a tosse, estimular espirro, para tentar eliminar o micro-organismo, o antígeno que está naquele organismo. Então, normalmente, a imunização ativa ela tem muitos efeitos colaterais, ou seja, muitos sintomas associados. Existem vacinas que passaram por um longo processo, né, de preparação. A síntese de uma vacina leva em torno aí de 10 anos, né, uma vacina de fato eficaz, ela leva em torno de 10 anos, e aí a gente vê que essa vacina que é aplicada, ela praticamente não causa efeitos nos indivíduos que as tomam, né? Porque elas passaram por um processo de lapidação muito grande. Foi permitido um tempo longo desse para a preparação dessa vacina, né? Não é o caso, por exemplo, do que a gente vê com a Covid agora, que o que se conseguiu teve que iniciar a aplicação para tentar reduzir essa quantidade de casos, tentar frear um pouco a proliferação dessa doença. Então, não teve esse tempo, que é o tempo médio de produção da vacina, de 10 anos, porque tem a necessidade de tentar minimizar os efeitos dessa pandemia para logo, ok? Então, aqui é só para vocês terem ideia da velocidade de resposta quando a gente tem a imunização ativa associada. Então, a gente tem aqui a primeira exposição ao antígeno, vamos colocar aqui primeira dose da vacina, né? Essa primeira dose da vacina estimula a nossa imunidade adquirida, certo? Em torno aqui de 7 dias ele começa a produzir os anticorpos específicos, os linfócitos T efetores, para combater aquele antígeno. E aí vai diminuindo essa resposta aqui, porque vai eliminando completamente a infecção. Quando a gente tem a segunda exposição ao antígeno, vamos colocar aqui a segunda dose da vacina, observem a velocidade com que o corpo, a diferença desse pico para esse pico, né? Aqui que a gente vê a diferença de velocidade e quantidade de anticorpos que são gerados na resposta secundária à infecção. Por que essa resposta é bem mais rápida e eficiente? Porque a gente já teve a geração de uma série de células de memória. Então, quanto mais a gente se expõe, mais a gente vai conseguir rebater aquela infecção de forma mais rápida e mais eficiente. É por isso que quando a gente os bebezinhos, né, e nós mesmos também, temos que tomar uma dose e depois a pessoa diz, daqui a um mês você tem que tomar a segunda dose, que é justamente para tornar essa resposta ao antígeno cada vez mais eficaz, cada vez mais rápida e eficaz, certo? Então, é isso que acontece. Professor, e por que a Covid a gente está tendo que tomar 300.000 doses? Porque é um vírus, né? E, normalmente, vacinas que estão relacionadas a vírus sofrem uma quantidade, não as vacinas, né? Os vírus, eles sofrem uma quantidade muito grande de mutações, certo? Então, essas mutações vão fazer com que a gente tenha sempre que atualizar a vacina para que ela sempre seja eficaz no combate àquele vírus. É a mesma coisa da H1N1. A H1N1 ela não tem a campanha todo ano, porque todo ano ela é modificada para se adequar à mutação que aconteceu ao vírus. Então, a gente tem todo um trabalho em cima da vacina para que ela se mantenha
eficaz contra aquele vírus, certo? Além disso, além dessa razão de manter a resposta mais rápida, mais eficaz, aumentando a concentração de anticorpos de resposta, também está relacionado esse número de doses, né? Primeira dose, segunda dose, terceira dose, no caso da vacinação, ao fato de que. Só um minutinho que eu esqueci o que eu ia falar, não sei porquê. Deixa eu ver se eu me lembro. Oh, meu Deus. Sim, pronto, que às vezes a gente toma a vacina, né? Aí a cada 10 anos a gente tem que renovar a vacina, não é isso? Quando a gente chega no posto de saúde. Não, agora só daqui a 10 anos, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque por mais que a gente tome várias doses, né? E gere as células de memória no nosso organismo, nossas células de memória têm, em média, tem uma vida média de 10 anos, certo? Ah, professora, significa que eu tomei minha vacina de tétano há 10 anos. Me disseram para eu tomar a outra dose com 10 anos, né? O reforço. E aí eu não tomei. Quer dizer que se eu encostar no tétano aqui, eu tô lascada. Eu peguei tétano. Certeza, porque eu não tenho mais nenhuma célula de memória. Não, isso é só um reforço, é só uma forma de garantia. Não significa que todas as tuas células de memória foram aí degradadas, porque deu 10 anos, pronto. É o tempo de meia-vida das células de memória e tem que ser degradadas. Não funciona assim, certo? É só uma forma da gente ter garantia. Como algumas pessoas podem tomar a dose aqui em 2010 e chegar em 2017 ela pegar o tétano porque teve algum problema autoimune, algum problema no sistema imune mesmo, a imunidade caiu e houve uma degradação das suas células de memória. E aí ela perdeu todas as células de memória para o tétano e acabou pegando o tétano com um tempo de 10 anos bem mais curto. Então, são raríssimas exceções. O intuito de se fazer o reforço a cada 10 anos é só para ter uma garantia, certo? Então, essa imunização ativa artificial, ela vai aí ser nada mais, nada menos do que uma vacina que contém o antígeno, e aí essa vacina que contém o antígeno, ela vai ser aplicada no indivíduo. No momento em que ela é aplicada no indivíduo, ou seja, injetada dentro do organismo do indivíduo, esse indivíduo está sendo o quê? Exposto a esse antígeno. Então, quando ele é exposto a esse antígeno, ele vai o quê? Fazer a apresentação desse antígeno a linfócitos T e linfócitos B. Isso acarreta o quê? A ativação dos linfócitos T e a ativação dos linfócitos B. Eles vão sofrer a expansão clonal, né? Vão se multiplicar e aí vão se diferenciar em células T e B efetoras, né? São lá os linfócitos T auxiliares, os linfócitos T citotóxicos, os linfócitos B vão se converter em plasmócitos que passam a secretar os anticorpos na forma livre, e além de se converter nessas células efetoras que eu mencionei, vão se converter nas células de memória, que é justamente o objetivo da vacina, né? Da imunização ativa artificial, gerar essas células de memória para que, na próxima vez que eu venha a ter contato com esse antígeno, eu já consiga responder a ele de forma bem mais rápida e bem mais eficaz. Muitas vezes, no momento em que eu me exponho a esse antígeno pela segunda vez, na maioria das vezes, eu nem exponho nenhum sintoma, certo? Então, nós temos aqui a dose de reforço, que é o que eu já falei para vocês quando a gente estava vendo o gráfico, que é aquela que é de 10 em 10 anos, que a gente faz só por uma garantia, né? Porque o tempo médio de vida dos linfócitos de memória é de 10 anos, por isso que a gente tem que fazer essas dosezinhas de reforço, mas não significa que a cada 10 anos a gente perde todos os nossos células de memória, certo? É só uma garantia. E quando a gente vai se expor de novo, né? Na imensa maioria das vezes, nem sintomas a gente tem. Mas se a gente apresentar algum sintoma, vão ser sintomas leves, justamente porque esses antígenos, eles estão ou atenuados
ou mortos. Então, é só mesmo aquela resposta do sistema imune para combater. Ah, professora, mas eu tomei a vacina da Covid, a AstraZeneca, que, meu Deus do céu, eu pensei que eu ia morrer. Eu também eu também pensei que eu ia morrer. Mas é porque foi o que eu falei para vocês. O processo de síntese de uma vacina, ele leva em torno de 10 anos. E é justamente esses pontos que são ajustados ao longo dos 10 anos, né? Ah, a gente tem vários tipos, né, da vacina, que vai aplicando nos testes clínicos. Essa daqui foi a que teve menos sintomas no grupo que foi aplicado. Então, vamos trabalhar em cima dela, fazendo derivações dessa dose. Então, é tudo assim, tudo, aquele que tem menos reações adversas, a gente vai trabalhando em cima e assim sucessivamente até obter uma que tenha o mínimo de sintomas de reações adversas, de efeitos colaterais, certo? E a gente não teve esse tempo para as vacinas da Covid. Então, o importante é que ele reduzisse a taxa de mortalidade, que é muito elevada da doença, e é isso que ele está conseguindo, né? A gente vê que a taxa de mortalidade ela está reduzindo. No entanto, como é um vírus e tem muita mutação, a gente tem que ficar o tempo todo aí renovando a dose da vacina, ok? Então, dessas vacinas, a gente tem 5 tipos principais de vacinas, né? A vacina de organismo normal, a vacina de DNA, a vacina por vetores recombinantes, a vacina de macromoléculas purificadas e vacinas de subunidades multivalentes. A maioria das vacinas que nós conhecemos são vacinas de organismo total, certo? Então, o organismo total, ele ou está morto, que é chamado de inativo, certo? Ou ele está vivo, mas atenuado, ok? Quando essa vacina de organismo total envolve um organismo morto ou inativo, ela vai ter poucos efeitos colaterais, certo? Vai precisar de reforço, né, para a gente garantir que, porque quando a gente pega o organismo morto, inativo, significa que eu estou utilizando o vírus ou a bactéria completa, né? Só que está morto. Então, eu vou ter poucos efeitos colaterais, porque algumas partes desse organismo podem estar danificadas devido aí ao processo de morte, de inativação desse micro-organismo, certo? Então, vai precisar de reforço para que na próxima dose, talvez, a estrutura que estivesse danificada devido ao processo de inativação na primeira dose não esteja danificada na segunda dose. Então, o que é que a gente faz com isso? A gente aumenta a quantidade de antígenos, de epítopos, que a gente vai ter contato. Então, a gente otimiza a nossa resposta àquele micro-organismo. Então, na primeira dose, eu tive contato com 4 antígenos diferentes da COVID. Então, eu desenvolvi células de memória para esses 4 antígenos. Na minha segunda dose, eu vou ter agora outros 4 antígenos. Então, vou desenvolver células de memória para esses outros 4 antígenos. Então, na terceira vez que eu tiver contato com COVID, eu vou ter células de memória para 8 antígenos diferentes. Então, a minha resposta, à medida que eu vou tomando mais doses, né, que eu vou tomando os reforços, eu vou otimizando a minha capacidade de responder àquele antígeno. Eu vou cada vez tendo uma resposta mais rápida e mais eficaz, certo? Enquanto as vacinas de organismo total também podem envolver o organismo vivo, mas atenuado. Ai, meu Deus, professor, isso é confiável? Utilizar um organismo que está vivo, mas está atenuado? Quando a gente tem um processo de vacina normal, né, de 10 anos, sim, é confiável, porque houveram diversos testes clínicos associados.
existe muita discussão, né, da vacina da Covid, que tem pouco tempo, e aí existem alguns efeitos colaterais que a gente está vendo, algumas coisas que o povo quer associar, que não quer associar. A gente ainda não tem base nenhuma para poder debater isso. O tempo que se passou é muito curto em parâmetro de vacinação. Então, a gente não tem como debater isso. A gente tem dados que são fatos, né? A mortalidade reduziu bastante desde o momento em que a vacinação passou a acontecer. Então, é isso que importa, né? Desse período pandêmico, a mortalidade reduziu a partir do momento em que se iniciou a vacinação. Então, por mais que em algumas pessoas possa ter de fato ocorrido, ninguém sabe ainda está sob investigação, possa ter acontecido algum dano, alguma coisa, causado a morte, causado trombose, isso, aquilo, outro, né? Causa morte do feto, por exemplo, da AstraZeneca. Já se sabe que não pode aplicar ela em gestantes, né? Que ela, de fato, pode causar o aborto nas gestantes ou pode aí causar ou aborto ou a em grávidas que já estão na gravidez bem avançada, pode causar o parto prematuro. Então, já se sabe que não podia aplicar essa vacina, e isso aí o estudo já foi feito, né? Não podia aplicar essa vacina em grávidas. Mas no início se aplicou? Se aplicou. Imagina quantas pessoas foram submetidas a esse risco, né? Porque não se sabia. Mas é o que a gente tem que comparar, a situação global, né? A situação macro, com as situações isoladas. Então, a gente precisava no início da vacinação, olhar para o macro. A gente precisava tentar frear aquele processo caótico que estava da morte, das mortes muito elevadas, certo? Da lotação também do serviço de saúde. Obviamente que a morte das pessoas é o mais importante, mas o serviço de saúde ele também estava superlotado, ele não estava dando conta. E isso fazia com que as mortes aumentassem mais ainda, porque as pessoas não conseguiam tratamento. Então, precisava, sim, dar uma chance a essas vacinas para tentar resolver essa situação, certo? Então, essas vacinas de organismo vivo atenuado, elas não precisam de reforço, e apesar do organismo estar vivo e a gente ter aquele medo, né? Ai, meu Deus do céu, será que ele não vai, na hora que eu tomar a vacina, será que ele não vai reviver aqui dentro de mim, né? Mas elas são consideradas as melhores vacinas, certo? Aquelas vacinas padrão ouro. Porque nesse processo de atenuação, ao contrário do processo de inativação, a gente não tem a degradação de partes tão importantes. Que partes tão importantes, professora? Partes que muitas vezes são essenciais para a virulência daquele micro-organismo, para a capacidade infectante do micro-organismo. Então, no processo de morte, às vezes eu posso inativar uma proteína, e aquela proteína é a principal proteína que faz ele infectar as células. Então, ela quem devia ser o alvo das minhas células de defesa. Mas não vai ser porque ela foi degradada no processo de inativação, então meu sistema imune nem conhece. E essa ação seria bem mais rápida se eu já agisse direto naquela proteína, porque aí eu impeço de vez a infecção das minhas células por esse micro-organismo. Enquanto no atenuado, quando a gente atenua o vírus vivo ou o micro-organismo vivo, né, a gente não vai degradar tanto as suas moléculas, e aí a gente consegue ter uma resposta para várias moléculas que muitas vezes são essenciais na infecção daquele organismo. Porém, né, da desvantagem é que existe sim a possibilidade da reversão da virulência, né? Então, ele pode se tornar virulento de fato e aí causar muitos efeitos colaterais, certo? Para vocês terem uma ideia, né? Ah, professor, significa que quando eu tomei a AstraZeneca, que eu fiquei baqueado, ele teve uma reversão da virulência? Foi porque eu fiquei muito mal. Não, é só para vocês terem uma ideia da dimensão da doença, né? Imagine a doença em si, e quando você tomou a vacina foi daquele jeito, imagine você doente mesmo, para você ver como ela é uma doença pesada, certo? Então vamos lá. Quero só olhar uma coisa aqui para eu ter certeza. É isso. É isso mesmo. Pronto.
E é para dar um exemplo para vocês de todas as vacinas que a gente está vendo aí, Johnson Johnson, Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer, tem a Sputnik, né, que não foi autorizada aqui no Brasil ainda pela Anvisa. Então, de todas elas, a que é desse tipo, né, a vacina de organismo total, e ele é inativo, certo? Não é atenuado, é inativo, é a Coronavac. Só a Coronavac que utiliza aí essa metodologia de organismo total. A AstraZeneca, a Sputnik, Johnson Johnson, são vetores recombinantes, que a gente vai já ver, e da Pfizer e da Biotech de RNA, ok? Então, a gente tem também vacinas de... Só um minuto. Olha, tá quase acabando, viu? E a gente vai para os transplantes. Então, a gente tem vacinas de macromoléculas purificadas, certo? Que podem ser qualquer macromolécula, uma proteína, um polissacarídeo, né? Que é um carboidrato grande, lipídios. Essas vacinas, elas têm poucos efeitos colaterais, porém, elas são mais restritas. Lembrem-se do que eu estava repetindo anteriormente aqui. Se o que é que a gente tem de vantagem? Por que essa aqui é o padrão ouro? Porque o vírus ele foi só atenuado. Então, ele mantém praticamente todas as suas moléculas intactas. Se eu tenho todas as moléculas intactas, o que a gente vem vendo de aulas anteriores, o que é que eu tenho? Eu tenho vários antígenos para serem alvos do meu sistema imune. Se eu produzo anticorpos para cada uma das moléculas que tem na membrana do micro-organismo, quando eu produzir todos, secretar todos esses anticorpos, eu vou ter uma ação muito mais rápida e muito mais eficaz contra aquele micro-organismo. Se eu pego uma vacina de apenas uma macromolécula, se no processo de síntese essa macromolécula tiver um defeito, se por acaso na separação quebrar essa macromolécula, ou ela não estiver presente no micro-organismo que causa a doença, então eu só consigo responder àquela macromolécula. Quando eu vier a ter contato com o micro-organismo em si, ele vai ter 30 macromoléculas na sua membrana. Eu só vou ter célula de memória para uma dessas 30 macromoléculas. Então, vocês concordam que a minha resposta ela vai ser bem menos eficaz do que se eu tivesse sido injetada com esse micro-organismo com as 30 macromoléculas na membrana, né? Porque aí eu teria um anticorpo para cada uma das 30 macromoléculas. Não é o caso desse tipo de vacina, porque eu só vou responder a uma macromolécula. Então, a minha resposta ela se torna, acaba sendo mais lenta e menos eficaz nesse sentido. Por isso que ela é mais restrita. E nós temos aí as vacinas de vetores recombinantes, que, como eu acabei de dizer para vocês, se enquadra o quê? A AstraZeneca, a Johnson Johnson, a Sputnik, certo? Da Rússia. Essas vacinas, em teoria, não precisam de reforço, né? Então, a vacina da Oxford, da Johnson Johnson, elas não precisariam de reforço. A Johnson Johnson, de fato, é só uma dose que a gente toma, mas a da Oxford a gente vem tomando aí, toma 2 doses, né? Por quê? Porque não teve o tempo de síntese, mais uma vez, repetindo, né? Para otimizar a eficiência dessa vacina. Ela é uma vacina altamente específica. Ela pode ser ampla. Em que sentido, professora? Tem uma proteína que é essencial para a infecção, para a virulência de vírus COVID, certo? A proteína, esqueci o nome dela agora, mas eu acho que é justamente o alvo da vacina, certo? Essa proteína, ela é essencial para que o vírus consiga infectar células. Ela é essencial para a infecção, para a virulência dos vírus COVID. Lembrando que a pandemia atual está relacionada ao Covid-19, mas a gente tem vários outros vírus COVID. Ou seja, se eu preparo uma proteína com um vetor recombinante contendo a sequência dessa proteína,
eu consigo atuar sobre os vírus do Covid-19, do MERS-CoV, né, do SARS-CoV, vai todos aqueles outros derivados que existiam anteriormente. Por quê? Porque é uma proteína presente em todos os vírus do gênero COVID, certo? Então, ela pode ser ampla, porque pode-se escolher para sintetizar essa vacina uma molécula, uma proteína que é essencial na virulência desses vírus desse gênero, certo? E também pode ser altamente específica. Em que sentido, professor? Quer dizer que ela pode ser ampla e pode ser específica? Sim. Eu não vou preparar o vetor recombinante, então sou eu quem vai escolher qual é a sequência da proteína que eu vou colocar nesse vetor. Então, eu posso escolher uma sequência de proteína que é característica do gênero COVID, como eu posso escolher uma sequência de uma proteína que é específica do COVID-19. Então, ele vai atuar só sobre o COVID-19, tendo uma resposta mais específica para aquele vírus. Então, ele permite isso, ele permite que a resposta seja ampla e também permite que a resposta seja altamente específica. No entanto, ela é das vacinas a que possui o maior custo, né? Porque todo esse processo de preparação do vetor, ele tem um custo muito elevado. Nós precisamos de enzimas que vão cortar aqui, né, o vetor de DNA. Precisamos ter esses vetores que também não são baratos, esses plasmídeos bacterianos, e aí a gente tem que sintetizar a sequência da proteína, depois utilizar DNA ligase para ligar aqui a sequência da proteína ao vetor recombinante. Depois de preparar o vetor, tem que inserir o vetor dentro da célula bacteriana para que haja a proliferação, né, a multiplicação desse vetor. Então, é um processo altamente custoso, né, tem um gasto muito grande para que se sintetize. Apesar dela ter essas vantagens, né, de poder ser altamente específica ou ser altamente ampla, ela tem um custo muito elevado. E, obviamente, né, uma vez que a gente está sintetizando aqui um vetor, acredito que vocês viram isso em bioquímica, certo? Ela só pode se associar aqui a antígenos proteicos. Por quê, professora? Porque isso aqui é uma sequência de DNA que vai codificar. O DNA, ele codifica o quê? O DNA, ele codifica um lipídio? Não, né? Ele codifica um carboidrato? Não. O DNA, ele codifica o RNA mensageiro, que vai aí ser traduzido numa proteína. Então, a gente só pode associar a síntese de vetores recombinantes antígenos proteicos, porque a gente tem aqui a sequência de DNA que vai ser inserida no vetor. Quando tiver aqui na bactéria e houver a proliferação, essa bactéria vai aí no processo de multiplicação, né, da genética, vai transcrever o DNA em RNA, esse RNA vai ser traduzido na tal proteína que vai ser depois extraída para sintetizar a vacina. Então, ela é usada principalmente para fazer vacinas de bactérias e de vírus, ok? Temos também as vacinas de DNA, certo, professora? A vacina de vetor recombinante não é uma vacina de DNA. Não existe uma pequena diferença, né? Ela, obviamente, ela também é altamente específica, né? Porque o DNA que eu vou inserir, ele pode ser específico de uma proteína, né? Que é característica, por exemplo, como eu dei o exemplo da Covid-19, ou ele também pode ser amplo. Eu posso usar a sequência de uma proteína que existe em todos os gêneros de Covid. Também vai ter um alto custo e também vai ter apenas antígenos proteicos. Qual é a diferença entre a vacina de DNA e a vacina de vetores recombinantes? É que é o uso na vacina de DNA, a gente usa um plasmídio, certo? Bacteriano, enquanto aqui a gente vai usar um plasmídio também, mas a gente precisa realizar o processo de inserção
desse plasmídio dentro de uma bactéria para que haja proliferação, ou seja, a multiplicação. No caso das vacinas de DNA, não. Ela já tem o DNA na vacina e é aplicado esse DNA modificado aqui no indivíduo. Ah, professor, o DNA modificado vai ser aplicado em mim, ele vai se inserir no meu DNA e eu vou aí virar um mutante. Não, pelo amor de Deus, né? Isso não acontece. Isso não acontece, tá? Só para a gente não pirar nas loucuras que a gente vê por aí, certo? Então, esse DNA, ele vai desencadear uma resposta do nosso sistema imune, mas ele não tem a capacidade de penetrar nossas células, penetrar no núcleo ainda, e aí se integrar ao nosso DNA e passar secretado. Não, tá certo? Ele vai aí desencadear uma resposta do nosso sistema imune ao ser inserido no nosso organismo, ok? E nós temos aí vacinas de subunidades multivalentes, que pode ser, obviamente, como são subunidades, ela vai ter aí, ela pode ter uma resposta ampla, porque são várias subunidades. O que é que a gente viu lá na aula de anticorpos? Se são várias subunidades, são vários epítopos, né? Mas como a gente vai ter que extrair cada molécula, né, cada subunidade, ela também vai possuir um elevado custo, um alto custo como desvantagem. Então, essa vacina nada mais é do que vários epítopos, né, envoltos por uma matriz ou por lipídios. Então, além de se extrair cada uma das subunidades, cada uma precisa ser envolta ou por uma matriz, certo? Que é específica da área farmacêutica, ou por lipídios, né? Formando várias cápsulazinhas, e então ele é aplicado. E aí vai desencadear, mas vai desencadear uma resposta bem ampla, né, professora? Já que vai ter várias subunidades, então vai gerar células de memória para todas essas subunidades. Sim, ela tem essa vantagem de ter uma resposta ampla. No entanto, o custo é muito elevado, né? Então, acho que eu quero saber de vocês se vocês entenderam. Que aí a gente dá um intervalo. Pronto, e a gente vai para os transplantes, certo? Então, 9 horas a gente retorna. 9 horas, né? Pronto, a gente inicia os transplantes, viu? Então, até já já.